Eduardo Costa, falar de um assunto aqui que eu sei que mexe com você e que é mais prático aqui, que a gente consegue tocar nas nossas cidades. Uma série de reportagens da Itatiaia, feita inclusive pelo Gustavo Cícero, junto com a nossa produção, Maria Fernanda Cinini, Pablo Nogueira, Ellen Araújo, enfim. Eles visitaram algumas cidades da região metropolitana que foram atingidas pelas fortes chuvas do início do ano, tá? Não é agora não. Lá de janeiro, fevereiro. Nova Lima, Raposos, Sabará, Ibirité e Juatuba. O que a nossa série de reportagens descobriu? Que tá tudo do mesmo jeito. A turma ainda está pisando na lama. Em Ibirité, por exemplo, Eduardo, 11 meses após essas fortes chuvas, 560 famílias permanecem fora de casa na cidade. Olha, amigo, é impressionante, porque eu não gosto de bancar o pessimista, mas a minha experiência acompanhando a vida da cidade diz que a única exceção, a grande exceção que aconteceu, e por isso que eu sempre rendo graças ao Patrus Ananias e o partido dele, né, que é o PT, por ter iniciado esse processo, que aos poucos foi deixando de lado, que é o do Vila Viva. Você pega uma vila, uma favela, edifica moradias, né, na vertical, pequenos prédios, transfere as pessoas e ali onde era área de risco você transforma equipamento público, uma rua para chegar a carta do correio. Aqui em frente à rádio é um bom exemplo disso, né, Eduardo? Um bom Outro exemplo. dia eu passei aqui por dentro e vi os prédios que foram feitos Morro ali. das Pedras, que parou, né? Que pena. Você evita mortes, cria parques, cria escola, posto de saúde, praça para as pessoas se entenderem. Isso, infelizmente, não teve sequência. No mais, é só conversa. Eu fico horrorizado. Essa é uma experiência que todo mundo que ouve agora deve experimentar. Cada rua de Belo Horizonte, cada dia que você passa, tem uma barraca a mais. E as áreas efetivamente de riscos, beira de córrego, tudo do mesmo jeito, sabe? Com raríssimas exceções. E se você abrir agora o UOL, que é um grande portal de notícias, você vai ver que a manchete principal é a seguinte: a ocupação urbana em áreas de risco triplicou entre 1985 e o ano passado. Triplicou. Você tem de tudo um pouco. Tem preocupação outra das prefeituras e de seus prefeitos com eleições de 2 em 2 anos. Você não tem um compromisso de vereadores com como melhorar a cidade. Você tem uma bancada, esse governo atual, ele atende demais à turma da esquerda, que arrepia quando você fala, por exemplo, tirar uma pessoa, remover uma pessoa da rua, ainda que seja para levar para uma casa. Não, ela não quer, não, então não pode mexer. Então, nós estamos caminhando para um lugar perigoso. E, dependendo da situação, senhor Júnior, você ainda tem o dedo, a canetada da justiça. A justiça, o Tribunal de Justiça, que te impede, por exemplo, se você for policial, de tomar um cano do morador de situação de rua. Vai dizer que é pertence pessoal. Tem uma rua na Serra, salvo engano, é Serenido o nome dela, é algo parecido. O Coronel Lucas, esse que hoje está Sustenido. Coronel Lucas... Essa hoje é famosa, né? Não é? É. O Coronel Lucas hoje já está no governo federal. Há 20 anos ele avisa que essa rua é uma bomba relógio. Quando tentou tirar as pessoas de lá, um juiz deu uma canetada dizendo não pode. Então, repito, a situação é dramática. Nós temos prefeitos incompetentes, sem dinheiro, sem vontade política de fazer. Nós temos uma situação no âmbito do Estado de remendar e não de ajudar, e o governo federal batendo com outras questões, PEC daqui, PEC dali. As cidades estão ficando, Júnior, lamentavelmente, com raras exceções, mas essas citadas aqui, todas a gente pode falar. Juatuba, Ibirité, mesmo Sabará com sua história, Raposos, essas cidades estão ficando inviáveis. Ô Mal Camargos, as pessoas vão desanimando com a política, porque 11 meses depois, uma enchente violenta nessas cidades, pessoas desabrigadas, e elas até hoje estão fora de casa, até hoje elas pisam no barro, até hoje a rua da casa delas não foi refeita. Enfim, a pessoa olha para essa situação e desanima, eu acho que é natural. Claro que sim. Parece que os prefeitos preferem remediar do que prevenir. Aparece muito mais na televisão em meio à tragédia, consolando as famílias, ou estando de capa de chuva em meio da chuva, vendo a morte de pessoas. É bom lembrar, Júnior e ouvintes, que os últimos anos foram anos de
sobra de recursos nas prefeituras. Não podemos dizer uma sobra, mas pelo menos de uma reorganização, de maior facilidade para as despesas, uma vez que não houve mais atrasos no repasse, mais do que isso, houve uma compensação por atrasos anteriores. Isso facilitou os investimentos de algumas prefeituras que poderiam ter investido na prevenção em riscos da chuva. Infelizmente, esse tipo de ação é localizado, atinge poucas pessoas e gasta-se muito dinheiro. Por isso, é negligenciado pela maior parte dos prefeitos. Mas sempre é bom lembrar, essa negligência causa a morte de pessoas. Então, é necessário, mesmo sendo uma população pequena, à margem da sociedade, que está sempre em risco, é necessária a intervenção do poder público para que a vida humana esteja em primeiro lugar, também nas administrações municipais. Ô Rita Mundim, quase um ano depois, né? Muita gente ainda sem uma rua adequada, ainda pisando no barro e a situação ainda muito complicada. Eu quero pegar até um gancho na fala do Malco, que ele reconhece aí o saneamento das contas públicas que foi feito nos últimos anos, né? Com os repasses voltando a ser feitos para os municípios, com o governador Zema fazendo um trabalho espetacular aqui, e isso partiu até do próprio governo federal, né? E só para um ouvinte, ele está aqui no YouTube, o governo esse ano, nos 9 primeiros meses, ele está com superávit, ou seja, mais receita do que despesas de 84,9 bilhões. E pela primeira vez desde 2013, o governo vai fechar as contas com superávit. Então a situação está difícil para o ano que vem para conseguir colocar dentro do orçamento as promessas de campanha, porque até o final de 2023 o governo vai entregar um superávit. Então a gente tem que, não tem rombo de 400 bilhões, o rombo é para frente, dependendo da gestão. Então, voltando no que o Malcolm falou e no gancho dele, dinheiro apareceu, municípios, estados e o governo federal, a União, estão fechando o ano com caixa. Arrecadaram mais do que gastaram, apesar até de corte de impostos. O que falta é planejamento. O que falta é a política deixar de ser individualizada e passar a ser planejada por regiões, por exemplo, se a gente pode pegar a bacia, vamos ver as enchentes, vamos pegar a bacia do Rio das Velhas, vamos pegar a bacia do Rio Paropeba, vamos juntar esses prefeitos e fazer um planejamento de ver aonde que precisa e do quê. O governo Zema está tentando fazer isso, em parte, com o dinheiro da Vale. Então, eu espero que o planejamento seja mais setorizado, que os recursos do contribuinte sejam gastos de forma organizada e transparente, para que o cidadão entenda que a obra XYZ vai resolver problemas estruturais e não ser destinada a comprar voto em ano eleitoral, e não ser destinada a desvio de superfaturamento para partidos. É isso que a gente precisa, transparência, primeiro planejamento, depois transparência. Pronto, aí a receita é melhor qualidade de vida para o cidadão. Ô, Júnior, só lembrando que a proliferação de doenças de uma forma espantosa e a volta de algumas centenárias que a gente julgava ter banido do nosso país, isso tudo tem a ver com falta de saneamento, com pé no barro, pé na poeira, com falta de estrutura. É uma pena. O que me deixa mais triste é ouvir vocês dizendo que tem dinheiro no caixa e tem pessoa ainda aí na periferia das cidades pisando no barro e sem moradia adequada 11 meses depois. Eu, Júnior Moreira, se fosse prefeito de uma dessas cidades que eu citei, Nova Lima, Raposo, Sabará, Ibirité e Joatuba, e tem outras também, né? Minha cara estaria queimando nesse momento. 9 horas em ponto.